Olá, jovens! Mais uma semana, mais um vídeo no canal. E essa semana, esse vídeo será de um pequeno curso que eu dei sobre o materialismo histórico e sobre o materialismo dialético em Marx e Engels, depois em Lenin, Stalin, todo mundo. Então, sente aí, fique confortável, pega uma água, que é importante você se hidratar e curta o nosso vídeo. Mas, antes disso, quero te lembrar várias coisas. Primeiro, você já segue o canal? Não siga o canal. Siga o canal, compartilha as coisas do canal, curta os vídeos, comenta nos vídeos, liga o sininho, faça tudo que você tem que fazer, você já sabe o que é que você tem que fazer, você é jovem, eu não sei o que é que você tem que fazer, mas você sabe. E lembre-se que esse lindo, maravilhoso canal é o fruto do trabalho coletivo meu, do Rafa, o nosso editor de vídeo, vai aparecer as redes sociais do Rafa por aí, e do SolarWaver, nosso capista. Então, se você quiser manter esse canal vivo, fortalecer esse canal, além disso tudo, você também pode contribuir com a gente no nosso Padrim ou no nosso Apoia-se, vai aparecer os links aí. Então é isso, fiquem com o vídeo, a palestra ficou ótima, um beijo no coração de vocês, paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. Rafael, solta a vinheta. Nosso bagulho é fazer a revolução. Foi-se martelo e com o copo na mão. Vermelha é nossa bandeira e o nosso coração. João, a gente agradece demais a sua presença. É muito bacana ter um camarada do seu porte aqui com a gente. E eu passo a palavra para você, então, para tomar a aula à frente. Agora eu não tô mais mudo. Deixa eu só fazer o seguinte, gente. Eu preparei um materialzinho. Se vocês não acharem ruim, eu gostaria de dividi-lo aqui com vocês, tá? Que é só para facilitar nossa aula aqui. Deixa eu começar esse trem. Eu sou velho, eu tenho dificuldades de idoso. Eu não sei como é que tira esse trem do próximo slide, cara. Aí, deixa só assim. Vocês estão conseguindo ver aí de boa? Estão, né? Ok, primeiro eu quero agradecer, né, o Rainer, o Pedro e todo mundo do Espectro que me chamou, né, para estar aqui hoje. Fico muito feliz, estou vendo que tem mais de 100 participantes já na sala, é uma honra para mim estar aqui e é uma honra para mim poder falar desse tema, que é um tema que me é muito caro. Qual que é a minha ideia aqui? A minha ideia é trazer para vocês algumas noções básicas e eu preparei um material que ele é um pouco maior do que eu pretendo, que eu acho que eu vou conseguir trabalhar aqui com vocês nesses 40 minutos que eu tenho nessa primeira fala minha, exatamente para deixar esse material disponível para quem quiser se aprofundar um pouco mais, que eu acho que ajuda, né, e facilita também para vocês terem que anotar menos. Então, qual que é a ideia que eu vou passar aqui hoje? Hoje eu quero conversar com vocês, e aí eu peço desculpas para quem já tem uma noção mais profunda do assunto, porque eu vou partir do pressuposto que eu estou falando com várias pessoas que não têm, que não conhecem. Então, eu, como historiador, faço parte do mistério da minha profissão, né, a gente trazer um pouco deste balanço histórico do que veio antes e aonde que chega, né, o que é o materialismo histórico, o que é o materialismo dialético, como que eles se combinam no método do materialismo histórico dialético e de onde que isso veio, né? O que a gente tem que entender aqui é que os processos de construção na história, eles são processos de longa duração, né? As coisas vão se acumulando com o passar do tempo e vai tendo uma construção essa que vai levar a grandes momentos de ruptura, mas esses momentos de ruptura não aconteceriam sem essa construção paulatina que existe ali atrás, né? Então, assim, durante muito tempo a história ela foi estudada principalmente, né, nas escolas, e é até hoje a história que vocês estudam no primeiro e no segundo grau, como se as coisas acontecessem subrepticiamente, né? Então, assim, o sujeito dorme medieval e acorda renascentista, né? Um belo dia de manhã, ele acorda pintando o chiaroscuro e construindo a Capela Sistina, e 3 dias antes ele era servo de gleba, né? E a gente, obviamente, sabe que não é assim que as coisas acontecem, né? Que essas rupturas que
esses desenvolvimentos acontecem a partir dos próprios sistemas. Uma coisa que, inclusive, faz parte do materialismo dialético, que é essa ruptura que vai ensejar um novo modo de produção esse que vai trazer a derrocada do sistema que estava sob a égide de um outro modo de produção. Isso acontece dentro do sistema, não acontece da noite para o dia, mas é o movimento dessas totalidades na apreensão do real que vai poder, né, nos dar vai poder tornar cognoscíveis esses fenômenos, essas estruturas sociais que vão mudando, essas coisas que vão acontecendo. Né? Então, assim, um primeiro momento que é importante a gente entender é a ruptura do medievo com a modernidade. Primeiro, que aquilo que a gente entende por medievo, aquilo que a gente entende por Idade Média, né, e o próprio nome diz, é algo que está entre uma coisa e outra. Né? A gente tira, e isso é uma coisa muito iluminista, né, essa nomenclatura de Idade Média e essa ideia de que o medievo, alguém apagou a luz da humanidade por 10 séculos e depois acendeu de novo, é algo que vem muito do iluminismo, mas a verdade é que a Idade Média, que na verdade é muito mais plural do que a gente imagina, e o próprio feudalismo, que como horizonte teórico é muito mais restrito dentro do seio europeu do que a gente pensa, e isso tudo a gente pensa pensando a história da Europa, porque quando a gente fala de Idade Média, a gente simplesmente esquece o que estava acontecendo em África, nas Américas, na Ásia, né? E assim, só para trazer uns dados para vocês terem alguma ideia, né? Quando da peste negra na Europa, a maior cidade da Europa, que então era Paris, ela era 1/7 da maior cidade da América, que ficava no Império Inca, né? Com a diferença que Paris não tinha nem esgoto feito na cidade, coleta de lixo direito, né? E aqui na América a gente tinha água encanada com esgoto e coleta de lixo. Então, assim, a gente tem uma noção muito ocidentalizada, muito focada naquilo que o Ocidente nos passa, né? Uma visão muito eurocêntrica da história, mas ainda assim a gente tem que trabalhar isso aqui, porque vai ser na Europa que vai surgir o método, né? Que vão surgir Marx e Engels, e vai ser a partir desses desenvolvimentos anteriores que o surgimento da ruptura na filosofia que é causada, né, por Marx e por Engels, principalmente a partir do final da década de 40 do século XIX, vai ser possível. Né? Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem de ruptura do medievo para a modernidade, a gente vai ter tudo aquilo que vocês viram lá no segundo grau. Né? Você volta a ter um crescimento paulatino da cidade, você volta a ter um crescimento paulatino dos entrocamentos das vias, você volta a ter, via navegação de cabotagem, via algumas outras rotas marítimas, um aumento exponencial do comércio. Né? Nos séculos XIV e XV, você já vai ter, inclusive, né, o princípio da colonização dos outros continentes, algo que é um movimento extremamente violento, mas que na Europa gera também, por sua vez, uma revolução interna do modo de produção, das trocas. Né? Você vai ter, né, grandes avanços, né, das letras de câmbio, do comércio, do sistema bancário, principalmente a partir do século XIII, no XIV e XV mais ainda, né, no Quattrocento e no Cinquecento italiano, por exemplo. Né? Você vai tendo a formação das grandes ranças, dos grandes conglomerados econômicos que você tem ali na região de Flandres, você tem na região da Holanda, na região dos cantões suíços mais próximos à Itália, da Reto Renânia, enfim. Né? Todos esses movimentos vão causando uma mudança, que é uma mudança que vem da infraestrutura, ou seja, do modo de produção, ou seja, da forma como se trabalha, se produz, se acumula riqueza, se distribui riqueza na sociedade, que vai desaguar na Idade Moderna. Ora, também vai ser nesse momento que a burguesia vai se formar enquanto classe para si, não só classe em si. Existia enquanto classe de forma estanque, ela já existia desde os primeiros entroncamentos, inclusive assim, a palavra burguesia vem da palavra burgo, o burguês era quem morava no burgo, o burgo era as construções citadinas que eram feitas em volta de áreas fortificadas da nobreza nas regiões de entroncamento onde começava a ter as cidades. Então isso era, entre aspas, o burguês. O burguês enquanto classe, aquele que vai ser, né, aquele
produtor que comanda alguns outros pequenos produtores, ou mesmo um pequeno produtor individual mais organizado da sua rança, ou mais alto na hierarquia de poder da sua rança ali dentro do sistema de comércio local. Isso vai partir, né, principalmente a partir do século final do século XIV, começo do século XV, mas principalmente do século XVI em diante, né, e essa burguesia vai nascer como uma classe revolucionária. Por que uma classe revolucionária? Porque ela vai ser a classe que vai se levantar contra os privilégios, contra os estamentos feudais que colocavam um limite àquele novo modo de produção insurgente. Ora, neste primeiro momento, quem diz isso não sou eu, quem diz isso é Engels, quem diz isso é Marx. Os burgueses, como classe revolucionária, vão representar o todo o povo, porque eles também lutam pela libertação do camponês e do trabalhador citadino, não porque eles amem profundamente o camponês e o trabalhador citadino, mas porque eles precisam desse camponês, desse trabalhador citadino liberto da igreja e dos laços feudais, para que ele possa trabalhar e gerar riquezas. Bem, esse é esse primeiro momento da ruptura. Ora, esse é o primado e esses também são os limites da classe da burguesia. A burguesia ela vai nascer como uma classe revolucionária e vai se tornar rapidamente uma classe reacionária a partir do momento em que, rompidas essas primeiras amarras medievais, são criadas novas amarras, né? A história da humanidade vem sendo a história, né, dos expropriadores e dos expropriados, né? Existe sempre um conflito entre os expropriadores e os expropriados, né? Isso acontece desde que nós vencemos o primeiro momento do comunismo primitivo, né, e as coisas se organizaram, se teve uma posse, teve sociedades organizadas, e isso você vai ter divisões de classes sociais. Isso acontecia na Antiguidade, isso aconteceu na Idade Média, isso está acontecendo na modernidade, na nossa contemporaneidade. A diferença, né, é que hoje em dia, com a formação do proletariado, nós temos pela primeira vez uma possibilidade social de facto de uma classe revolucionária ser a classe da maioria daquela sociedade, né? Isso nós vamos ver lá na frente, se a gente for conversar, ou quando a gente estiver conversando das dúvidas, mas só para trazer isso. Bem, desde o primeiro momento que a gente tem essa mudança, que a gente entra na modernidade, vão se ter, tanto politicamente no seio das revoltas populares, como filosoficamente, dentro de movimentos filosóficos distintos, várias bases que vão dar os alicerces que depois sobre os quais seriam construídos o socialismo utópico e, posteriormente, o socialismo científico, que é onde a gente quer chegar hoje, né? Vou falar primeiro das rebeliões, depois vou voltar nas teorias, né? Só para vocês terem uma ideia, gente, né? Munzer e a revolta dos camponeses anabatistas, isso acontece durante o período das revoltas ligadas a Martim Lutero, ali no que hoje é a Alemanha, né? No final do século XV, início do século XVI. Munzer era um pároco, era um teólogo que tinha uma visão. Ele não era nem tão anabatista assim, ele fica sendo anabatista porque ele acaba caindo junto com os restos. Para quem não sabe, anabatista, aná, novo, batista, baptistos, né, bastistu, batismo, né, então novo batismo são aqueles que falavam que os homens deveriam ser batizados novamente, aqueles que aderem à sua tese deveriam ser na fase adulta de sua vida, porque eles teriam consciência daquilo que eles estavam recebendo. Thomas Munzer é um sujeito que tem uma visão muito camponesa, é um sujeito que tinha uma visão muito avançada para o seu tempo. Se Lutero e os outros, e Zwinglio e Calvino e todos os outros estavam do lado dos príncipes, Munzer estava do lado dos camponeses, buscando uma equidade maior para os camponeses. Obviamente foi esmigalhado na pancada, né? Um século depois, vamos pensar ali na Inglaterra, né, naquele momento em que a gente está tendo Lord Cromwell, né, a primeira cabeça real vai rolar na história da Europa, né? Ali você tinha os levelers, os niveladores. O que os niveladores queriam? Eles propunham o acordo do povo, um acordo de paridade e igualdade entre as pessoas e um amplo republicanismo. Esse republicanismo muito mais voltado ao conceito de republicanismo
mecanismo, como ele era incômodo do que o que a gente entende hoje, mas ainda assim, para a sua época, algo avançado. Aí, caminhando muito mais, indo de fato muito além, né, nós temos o nosso querido Babeuf, né, François Noël Babeuf, que respondia por Gracchus Babeuf, que era o nome que ele assinava nos jornais, que era um jornalista, que ele fez parte da conspiração dos iguais. Conspirações dos iguais que vai acontecer ali durante, né, o meio para o fim da Revolução Francesa. Vai ser essa ideia do conspiracionismo dos iguais do Blanqui, que muitas vezes Marx e Engels fala que era o primórdio, que era o núcleo daquilo que teria sido o primeiro partido verdadeiramente comunista. Rosa Luxemburgo fala que ele era o precursor dos levantes proletários por causa da agitação que ele fez publicamente e tudo mais. Ou seja, a gente vai vendo aí em 4 séculos diferentes como as coisas vão caminhando para alicerçar aquilo que vier depois. Voltando um pouco na parte filosófica disso, né, a gente tem desde o século XIII, com o materialismo baconiano, depois passando por toda, né, a Idade Moderna nas construções filosóficas que levariam ao iluminismo, né, o materialismo sensualista francês, né, Mably, Morel, que depois vai levar ao próprio materialista sensualista de Feuerbach, que vai ser importantíssimo para Marx já no século XIX. A gente tem essas construções filosóficas que vão, né, alicerçar os desenvolvimentos do socialismo utópico. Então, por isso que eu falo do triunfo da razão, o socialismo utópico. Hegel descreve este período maior, desde a ruptura da modernidade até o tempo em que ele viveu no final do século XVIII, começo do século XIX, como o período do triunfo da razão, tá? Entre aspas aqui, porque essa fala não é minha, essa fala é do Hegel. Enfim, vai ser alicerçado nestas bases, tanto filosóficas quanto políticas e materiais, que a gente vai ter no século XIX o chamado socialismo utópico. Minha ideia aqui é passar com vocês do socialismo utópico até o socialismo científico. Né? Então, assim, no século XIX, esses pensadores vão refletir, né, sobre esses vários problemas que eram causados pela sociedade capitalista em desenvolvimento, né? Sempre eles muito calcados na ideia do pensamento iluminista, ou seja, nessa ideia de que a evolução da humanidade está caminhando cada vez mais forte, uma linha reta, contínua, sempre subindo, né? E eles vão fazer críticas ao capitalismo, mas são críticas ainda muito incompletas. Por quê? Porque eles não vão fazer críticas ao que é o cerne do capitalismo, mas vão fazer críticas, sim, às mazelas causadas pelo capitalismo. Então, eles vêm em forma de corrigir essas mazelas, mas não necessariamente formas de romper, de ruptura sistêmica, como será com Marx e Engels, principalmente a partir do momento eles fazem a sua tomada de conta com o pensamento alemão do qual eles beberam antes, a partir do encontro deles, né, com a política de fato tomada no campo francesa, do materialismo francês e também da política francesa, que era muito mais avançada as movimentações políticas em França do que na Alemanha à época, e também com o encontro deles com a economia, né, da Inglaterra, né, o grande pensamento econômico inglês, né, que vai ser esse triunvirato, essas três fontes a partir das quais eles vão acrisolar a sua ideia mestre do socialismo científico. Pois muito bem, quais eram as características comuns, né, do socialismo utópico? Vocês devem estar ouvindo meus filhos gritando desesperadamente aqui atrás. Faz parte, vocês não reparem. Daqui a pouco vai começar a cachorra a entrar e sair de um lado para o outro. Enfim, voltando, né, esses principais representantes, né, do socialismo utópico são, nomeadamente, Robert Owen, Saint-Simon e Charles Fourier. Eu vou falar um pouco de cada um, mas vocês têm que pegar que a característica comum do socialismo utópico é essa crítica inacabada
ao capitalismo, né, e uma busca de uma sociedade ideal, fosse pelo cooperativismo, fosse pelo trabalho coletivo, fosse pela implantação de uma igualdade social, mas é chamado utópico exatamente por essa ideia de utopia, por essa ideia de se construir fora da sociedade esse paraíso artificial semi-bodeleriano ali, né, onde tudo estaria indo bem desde que não entrasse em contato com a sociedade. Então ele é uma ideia que acaba sendo estanque em si mesmo. Bem, o Robert Owen viveu de 1771 a 1858, era um industriário britânico, né? E ele era quase que um pré-behaviorista, né? Ele acreditava que o caráter humano era fruto das condições do local em que ele se formava. Então ele tentou criar, né, uma situação onde as pessoas pudessem ter condições melhores. E aí ele criou, né, ele era primeiro, ele geria uma fábrica na Inglaterra, no norte da Inglaterra, e a partir dessa fábrica ele criou uma espécie de comuna onde ele melhorou as condições de moradia, melhorou a condição de educação, diminuiu a jornada de trabalho dos seus operários e ainda assim lucrava para um caralho, né? E Robert Owen ficou milionário com isso e foi um dos homens mais respeitados da Europa até o momento em que ele começou a falar que aqueles homens que viviam tão felizes e candidamente sob a sua tutela, sob a sua batuta, eram escravos. E aí ele começou a questionar mais violentamente coisas como a propriedade privada, coisas como a necessidade do trabalho social. A partir disso, ele foi obliterado da cena pública inglesa, né? Tentou, com o resto dos seus recursos, construir uma colônia nos Estados Unidos e morreu falido, vivendo entre o povo. Né? A vida do Owen é uma vida muito interessante. O Charles Fourier era um crítico formidável da sociedade burguesa. Ele escrevia, defendia uma sociedade baseada num cooperativismo, né, que ele acreditava que se as pessoas tivessem a oportunidade de ter mais prazer individual e de usufruir dos seus talentos, a própria sociedade seria mais próspera. O Fourier é um cara muito à frente do seu tempo. Tem uma frase do Fourier que todo mundo conhece, nem todo mundo sabe que é dele, né? Quando o Fourier fala que a condição da mulher numa sociedade é o exemplo, é o mote para você ver a condição geral a condição de igualdade da mulher na sociedade é o mote para você ver a condição geral da evolução daquela sociedade. Então, assim, Fourier foi um escritor que foi brutalmente combatido por causa dos seus escritos, né, e que ele já avança nessas críticas também trazendo essa clivagem de gênero, que vai ser muito importante posteriormente, inclusive, né, dentro da França, onde vai emergir um movimento feminista muito forte, tanto em França quanto em Inglaterra. Os escritos de Fourier foram bastante importantes posteriormente por causa disso, né? O Fourier tem a ideia clássica dos falansterios, né? Que para a gente hoje em dia é quase... Para a gente hoje em dia não, né? Eu sou velho, vocês são novos, vocês não jogam SimCity. Para quem jogou o SimCity 2000, era quase que o Archaeologist. Seriam, assim, prédios gigantescos, comunidades gigantescas estariam ali contidas e as pessoas viveriam em comunhão ali, numa forma cooperativista, né? Você tem também o Saint-Simon, né? O Saint-Simon, ele tinha essa ideia de que a sociedade tinha os produtores e os ociosos, né? E que devia ter uma outra sociedade, né? Que não tivesse uma oposição entre os operários e os industriais, ou seja, o proletariado e a burguesia. Ele via ambos como trabalhadores, e para ele o problema era a ociosidade, né? Então, ele falava que poderia haver manutenção dos privilégios e dos lucros desde que os mesmos não assumissem os impactos sociais, ou seja, ele queria uma certa responsabilidade social que fizesse uma redistribuição de renda para que as pessoas pudessem viver melhor. Então, assim, o Saint-Simon, ele era quase que um social-democrata, né, ali na virada do século XVIII para o século XIX. Então,
Isso foi o arcabouço que vai levar a gente até o desenvolvimento do pensamento, né, e da grande ruptura que vai ser o pensamento marxiano e engeliano. Aqui, gente, eu vou tentar trabalhar com vocês só mais 2 ou 3 slides, e vou deixar o material depois para vocês, e aqui eu vou entrar um pouco mais a fundo no que é essa grande ruptura e, posteriormente, né, alguns nortes do que é o materialismo dialético histórico e por que, né, que Engels falava que então o socialismo ergueu-se como ciência. Bem, Marx e Engels, né, são dois filhos, né? O Marx é filho diretamente da burguesia inglesa, o pai dele era um grande industrial, né? Desculpa, o Engels era filho da burguesia direta, da Alemanha. O pai dele era um grande industrial, tinha inclusive fábricas em Manchester, né? Ter fábricas em Manchester no início do século XIX era algo que notavelmente se transformava num bilionário de nível global, né? E o pai dele o era. E ele era um homem muito pio, um conservador muito pio. Engels teve uma infância, né, permeada por essa dificuldade de lidar com esse pai, e desde a sua adolescência começou a polemizar, primeiro polemizando com questões religiosas. Na Alemanha, no século XIX, em 1830 principalmente, né, as gerações de 20 e 30, elas tiveram um momento que foi um momento de ruptura filosófica muito profundo, né, que você vai ter em Feuerbach, os irmãos Bauer, entre outros, que é uma ruptura religiosa mostrando a possibilidade de um ateísmo, mostrando os limites da Bíblia, os limites dessa ideia teológica da criação. Engels primeiro vai passar por esses ciclos filosóficos, depois vai entrar nos ciclos filosóficos dos berlinenses, que é o neo-hegelianismo de esquerda, né? Esses ciclos, no começo, mesmo ciclo que Marx passará também em um outro momento, eles se desencontram ali nesse começo, né? Esses eram um ciclo dos neo-hegelianos de esquerda, ou seja, os neo-hegelianos, as pessoas que se baseavam na filosofia de Hegel, porém tinham visões mais progressistas em relação ao status quo. Da mesma forma, você também tem ciclos de neo-hegelianos de direita, e boa parte dos neo-hegelianos de esquerda, à medida que envelhecem, vão se tornar também neo-hegelianos de direita. Nesse período de neo-hegelianismo de esquerda, tanto do Marx quanto do Engels, eles vão começar a levar cada vez mais longe a sua crítica social, mas eles ainda estão tateando aquilo que seria o método. Essa ruptura final, formalmente, ela vai se dar principalmente a partir de 1848, que é o ano de urdidura de A Ideologia Alemã, que é o livro que vai ser o balanço de contas de Marx e de Engels em relação a esse pensamento pretérito que eles adotaram. Mas mesmo durante os anos de 1840, 1843 adiante, a gente já vai tendo cada vez mais uma agudização, né, dessa ruptura do pensamento. Se a gente já tem desde os primórdios em Marx e em Engels um democratismo radical, quando a gente vê o Marx, lá daquele filme Jovem Marx, caso alguém já tenha visto, né, que é os primeiros artigos que ele está escrevendo para Rheinische Zeitung, para a Gazeta Renana, né? Ali ele já é de um democratismo radical, ele já pensa em como elevar aquela democracia burguesa até as suas últimas consequências, mas ainda não necessariamente já se pensa estruturadamente essa ruptura. Esse pensamento da ruptura vai se dar no contato com esses ciclos, por exemplo, Arnold Ruger é muito importante, Feuerbach é muito importante, você tem vários ali, né, os mesmos irmãos Bauer são muito importantes nesses momentos desse ciclo, porque a cada novo texto que eles vão escrevendo, a cada novo contato que eles vão tendo, a cada vez que eles entram mais dentro da luta de fato política, mais aquilo vai avançando, né? Enquanto Engels vai para a Inglaterra, e na Inglaterra ele vai escrever já em 1844, um menino, 21 para 22 anos, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, onde ele vai fazer a denúncia da situação da classe trabalhadora na Inglaterra, vai falar
de como que aqueles trabalhadores viviam vidas miseráveis, como eles eram explorados pelo sistema, já indo além. E também vai fazer ali o seu estudo da economia política britânica e vai conseguir, com esse estudo, né, agudizar cada vez mais o pensamento dele. Estudo esse que vai ser fundamental para o Marx, né? O Marx também vai, na sua fase da Gazeta Renana, se tornando cada vez mais radical no seu pensamento, até que a própria perseguição institucional à Gazeta Renana faz com que Marx migre para a França, né? Engels e Marx se encontraram uma primeira vez nos escritórios da Gazeta Renana, mas vão se encontrar a segunda definitiva e histórica vez num café em Paris. Ali sim eles vão começar a trocar ideias. Por quê? Porque Marx e Ruger estavam organizando os Deutsche Französische Annalen, né, os anais franco-alemães, que o Engels também participaria. Ali eles trocam, né, e vai ser nesses anais que o Engels vai escrever o Einleitung, né, a introdução à crítica, ao esboço da crítica da economia política, que vai ser um texto que vai fazer com que Marx passa a se debruçar sobre a economia política, coisa que mudaria a vida do Marx. Se não fosse Engels, não teria Marx, se não fosse Marx, não teria Engels, né? Então, assim, é uma relação realmente muito umbilical. Né? Entre 1845 e 1848, a situação na Alemanha só vai degringolar, né? E eles vão viver em exílio também. Depois do exílio francês, eles passam por outros lugares, como pela Suíça, até que eles vão voltar, né? A partir de 1848, a gente tem a chamada Primavera dos Povos, as grandes revoluções acontecendo, pipocando em todos os cantos da Europa, né? Onde eles vão lutar de fato, né? Quem tiver interesse de ler, tem uma boa compilação dos textos sobre esse período no A Luta de Classe da Alemanha, na Alemanha, que saiu pela Boitempo, e principalmente recomendo para quem tiver um interesse histórico os 2 volumes da Neue Rheinische Zeitung, a nova Gazeta Renana, que foram traduzidos pela primeira vez em português no ano passado, e que, ou foi no começo desse ano, agora já estou confuso de pandemia, e que estão disponíveis pela Expressão Popular. Mas a verdade é que vai ser este caminho, né, sobre essas bases históricas e essa junção do que foi a filosofia crítica alemã, principalmente Hegel, com a política francesa. Tem que pensar que desde a época da Revolução Francesa, né, o proletariado já se organiza e já começa a se tornar uma classe social que de fato exige as coisas na França, e também a economia política inglesa, que é muito importante, ligado aos próprios movimentos sociais da Inglaterra. O owenismo continua forte na Inglaterra durante a década de 30 e 40 do século XIX, né, e também vai ser reforçado pelo cartismo, né? Então nós vamos ter os jornais dos owenitas e dos cartistas, aonde o Engels vai escrever diversos artigos, e esse acrisolamento do Engels no seu período na Inglaterra também é muito importante para que ele possa, né, fazendo a partir da junção da filosofia crítica alemã, da economia política, a crítica à economia política inglesa, mas também os aportes, né, do materialismo e das ideias proto-comunistas francesas, né? O materialismo francês, eu tinha falado lá atrás, né? Vou até voltar aqui para mostrar para vocês. O Mabry e o Morelli, né? O Morelli, inclusive, ultimamente as pesquisas vêm descobrindo que talvez não se tratava de uma pessoa, talvez fosse um pseudônimo do Diderot. Vocês já ouviram o nome de Diderot? Diderot e d'Alembert são os enciclopedistas, né? Os caras que fizeram a enciclopédia. Todas as outras enciclopédias que vêm depois vêm por causa do Diderot e do Alembert. Bem, vai ser sobre essa base, então, e sobre este tripé que eles vão chegar a este momento de ruptura, aonde eles vão finalmente ter um método para entender a sociedade, método esse que é a um só tempo filosófico e histórico. É neste momento, então, que o socialismo deixa de ser uma utopia e passa a ser uma construção material, real, dentro do mundo. Por isso, então, que Engels vai falar o socialismo como ciência. O que é o materialismo dialético, então? Desculpa, gente.
O materialismo dialético é a concepção filosófica do partido, né? Depois vai ser o Partido Marxista-Leninista, eu coloquei essa citação aqui, isso aqui é uma citação. Chama-se materialismo dialético porque o seu modo de abordar os fenômenos da natureza, seu método de estudar esses fenômenos e de concebê-los é dialético, e sua interpretação dos fenômenos da natureza, seu modo de focalizá-los, sua teoria é materialista. Eu vou adiantar um pouco o que está explicado depois para facilitar para vocês. O que significa o método ser dialético? Significa, obviamente, usar a dialética. O que é a dialética? Vamos pensar lá atrás no grego, diálogos. Tá? É o diálogo, mas também o que é o diálogos? Dia através de, por meio de, logos, a palavra, o falar. Então, é um método que tenta atravessar por meio da palavra, ou seja, da concepção, da ideia, da teorização, aquilo que está acontecendo, os fenômenos que estão acontecendo. Né? E é materialista porque ele é baseado na matéria, no mundo real, não nas ideias, no idealismo. Bem, o materialismo histórico é a aplicação dos princípios do materialismo dialético ao estudo da vida social, aos fenômenos da vida da sociedade, ao estudo dessa e da sua história. Aí continua. Caracterizando seu método dialético, Marx e Engels se referem com frequência a Hegel, como filósofo que formulou os princípios fundamentais da dialética. Mas isso não quer dizer que a dialética de Marx e Engels seja idêntica à dialética hegeliana. Na realidade, Marx e Engels só tomaram da dialética de Hegel sua medula racional, abandonando o invólucro idealista hegeliano e desenvolvendo a dialética para dar-lhe uma forma científica atual. Aqui vem uma citação do Marx no Capital, que ele fala um pouco de Hegel. Depois, se alguém tiver mais perguntas sobre Hegel, eu explico melhor a dialética em Hegel. Mas essa aqui é uma citação que resume muito para o que a gente quer agora. Meu método dialético, diz Marx, não só é fundamentalmente diverso do método de Hegel, mas é, em tudo e por tudo, o seu reverso. Para Hegel, o processo do pensamento que ele converte em sujeito com vida própria sob o nome de ideia é o demiurgo, é o Deus, é o criador do real. E este, a simples forma externa que toma corpo. Para mim, o ideal, ao contrário, não é mais do que o material traduzido e transposto para a cabeça do homem. O que Marx está falando? Está falando que Hegel foi genial em pensar o método dialético, só que Hegel pensa a ideia, o Torron, o princípio motor do universo, como o criador, como Deus, como demiurgo. Marx pensa o contrário. Para Marx, a realidade material ela é verdadeira, cognoscível e absoluta, e a ideia ela é criada pelo homem e não o homem criado pela ideia. Essa é a diferença fundamental. Bem, na caracterização do seu materialismo, e aí eu falei do materialismo sensual francês, o materialismo sensual de Feuerbach. Por que se fala materialismo sensual, gente? Não é porque ele está sensualizando, né? Não é um materialismo que sei lá, usa um lindo biquíni e fala olá. Não, o materialismo ele é sensual porque ele vem dos sentidos. Materialismo sensual é você falar assim, eu encosto numa coisa e eu sinto ela, então ela existe. Isso é materialismo sensual. Na realidade, Marx e Engels tomam do materialismo de Feuerbach sua medula, desenvolvendo até convertê-la na teoria científico-filosófica do materialismo e desprezando sua escória idealista e ético-religiosa. É sabido que Feuerbach, que era no fundamental materialista, se rebelava contra o nome de materialismo. Engels declarou mais de uma vez, apesar da base materialista, Feuerbach não chegou a desprender-se dos vínculos idealistas tradicionais, e que onde o verdadeiro idealismo de Feuerbach se põe em evidência é em sua filosofia da religião e em sua ética. O que o Engels está querendo dizer com isso? Que Feuerbach foi materialista até um certo ponto. Feuerbach, por mais que ele fazia a crítica da religião, ele ainda enxergava essa metafísica como algo
plausível de existência. Pelo amor de Deus, cachorro. Né? Então, essa é a diferença do materialismo hegeliano e marxiano, do método materialista e dialético da história, que é entender o materialismo eivado de metafísica, que é pensar no reino material e não no reino metafísico. Então, o materialismo dialético histórico, ele é a um só tempo contrário a idealismos, ou seja, o que é o idealismo? O idealismo é que a ideia comanda, o materialismo, a materialidade, a matéria comanda. Então ele vai contra o idealismo porque ele não imagina uma coisa e faz essa coisa acontecer ou tenta colocar essa coisa na realidade, nem ele acha que a ideia pressupõe a existência, né? E ele vai contra a metafísica, mantendo-se na física, exatamente nesse ponto em que ele não acredita, né, num ser superior, num demiurgo, num motor primordial que dê existência à matéria e às coisas. Né? Aqui eu voltando, então, onde eu parei lá para falar, né, a palavra dialética vem do grego dialegos. Dialegos é um verbo conjugado, mas ele vem de legos, legu, né, para quem quer ser purista e falar o nominativo e genitivo, que quer dizer diálogo ou polêmica. Os antigos entendiam por dialética a arte de descobrir a verdade, evidenciando as contradições implícitas na argumentação do adversário, superando essas contradições. Alguns filósofos da antiguidade entendiam que o descobrimento de contradições no processo discursivo e o choque das opiniões era o melhor meio para se encontrar a verdade. Esse método dialético de pensamento, que mais tarde se fez extensivo aos fenômenos naturais, converteu-se no método dialético de conhecimento da natureza. Consiste em considerar os fenômenos naturais como sujeito a perpétuo movimento e transformação, guarda em movimento e transformação, e o desenvolvimento da natureza como resultado do desenvolvimento das contradições existentes nessa última, como resultado da ação mútua das forças contraditórias no seio da natureza. A dialética é, fundamentalmente, o contrário da metafísica. Ou seja, o método materialista dialético, o método materialista dialético aplicado na história, ele é a compreensão do movimento das totalidades do real a partir da apreensão cognoscível das suas bases materiais. É por isso que quando vai se falar em infraestrutura e superestrutura na sociedade, se fala que a infraestrutura comanda. Por quê? Porque é a infraestrutura, é o trabalho do homem, é a forma de produção, é o modo de produção que vai comandar a vida material de uma sociedade. Neste sentido, este é o caminho que nos leva até o materialismo histórico e dialético. E como eu estou com 41 minutos de apresentação, eu vou parar por aqui a minha apresentação e abrir para que vocês possam tirar as suas eventuais dúvidas. Então, Jesus Cristo. Então, é isso. Muito obrigado e estou à disposição. Boa, uma excelente aula, cara. Muito, muito boa. Para quem quiser, a gente vai subir depois a gravação na nossa página no Facebook. E agora é um tempo para a galera perguntar, né? A gente está pensando em fazer alguns blocos de perguntas. O pessoal que quiser, a gente também vai abrir um espaço para vocês poderem falarem, né? Abrirem o seu áudio e perguntar. Mas quem também não se sentir à vontade, pode fazer uma pergunta pelo chat, que eu leio também. A gente tem uma inscrição até agora, que é a do Rainer. O Rainer está querendo fazer uma pergunta. O Marcos também. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar, então, num bloco só agora para fazer 2 perguntas. Aí o Rainer e o Marcos. Acho que pode ser, né? O Rainer, você vai primeiro? Pode abrir o microfone aí e falar. Oi, gente, boa tarde. Primeiro agradecer ao João por ter aceitado o convite e pela exposição sensacional, e dizer que eu sou muito fã mesmo, assim, foi uma importância muito grande que o João teve para a minha formação. Ô, João, eu queria fazer uma pergunta baseada muito no que a gente tem na aula da faculdade, assim, no curso de Direito. Quer dizer, lá a gente aprende que
o desenvolvimento da democracia liberal burguesa sempre foi num sentido teleológico, ou seja, ela foi incorporando direitos civis, incorporando direitos políticos, e que agora a gente está no auge da democracia liberal e que basta acertar algumas coisinhas aqui, outras ali, mas que ela cumpre, através do Estado de Direito, o seu papel das garantias fundamentais. Como que o materialismo histórico ele enxerga esse sentido teleológico com relação à democracia liberal? Posso responder a do Rainer, depois eu respondo a próxima? Pode ser. Se a cachorra deixar? Vai lá. Eu tenho que fazer carinho na cachorra o tempo todo enquanto eu falo, gente. Vocês não têm noção de como é que é o negócio aqui. Então, Rainer, primeiro, obrigado pela pergunta. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi uma alegria para mim, né, poder estar aqui expondo essa aula. Bem, algumas coisas. Primeiro, como que o materialismo enxerga isso? O materialismo enxerga isso como uma farsa. O materialismo enxerga isso como uma mentira. Por quê? Porque a igualdade que é pregada no seio de uma sociedade burguesa é uma igualdade formal. É a igualdade que o rico e o pobre têm de dormir embaixo da ponte. Né? A gente sabe que a verdade dos fatos, que a materialidade dos fatos, tira todo o arcabouço jurídico burguês do seu lindo palanque, que é um palanque idealista. Isso é idealismo. O que é idealismo? Idealismo é eu virar e falar assim, olha, tem a Declaração dos Direitos dos Homens, então agora está tudo certo. Porque já foi feito e está ali no papel. Sabe, idealismo é o Moro virar e falar assim, está proibido o crime. Isso é idealismo. A gente sabe que, na prática, o crime continuará a acontecer. Na prática, o que civilizou a burguesia, desde o momento da primeira grande revolução burguesa até hoje, foi a luta continuada das massas. O que trouxe direitos de fato para o trabalhador não foi, em momento nenhum, a beleza espiritual escrita por John Locke ou por Stuart Mill. O que trouxe direito de fato para as pessoas foram greves organizadas e lutas organizadas intestinas, onde milhares de pessoas foram esmagadas, mortas, até que se finalmente chegou num ponto de ruptura tal que a burguesia virou e falou assim, se eu não conceder um pouquinho aqui, eles vão me comer. E aí concedeu um pouco. Então a verdade é que o Estado democrático de direito, ele não é democrático e ele não é, em última instância, de direito. Né? Se a gente tiver uma concepção juscrítica do que é o direito, isso não é direito. E se a gente tem uma concepção popular do que é democrático, isso não é democrático. Né? Então a gente tem que entender que isso é uma série de mentiras, uma série de engodos, porque inclusive desde o momento da declaração, esta declaração servia aos burgueses, a Declaração dos Direitos do Homem, né, ela era muito menos generalista do que a gente está falando. Nós estamos falando da Declaração de Direitos dos Homens que é aprovada e que permanece a escravidão formal quase um século depois dela. Quem eram os homens para essa declaração? Né? Quando eles falam homens nesse sentido, já não é todos os homens. Quando a gente vai para além e coloca uma clivagem de classe, coloca uma clivagem de raça, coloca uma clivagem de gênero, quando menos. Mulheres foram ter direitos reconhecidos muito depois. Isso não tiveram o direito dela reconhecido, porque um belo dia o liberalismo falou assim, a evolução unívoca da sociedade o permitiu. Tiveram porque lutaram intestinamente contra isso, lutaram dando as suas vidas. Né? Então, assim, isso é uma grande farsa, e é uma farsa baseada no idealismo. O que é o idealismo, se não uma farsa? O idealismo é isso. O idealismo é você vender uma linda ideia e convencer as pessoas de que essa ideia linda está acontecendo na prática, apesar da prática. Né? Então, quando eu viro e falo assim, olha, o arcabouço legal brasileiro é maravilhoso, o problema é que ele não é colocado em prática. Ele jamais será colocado em prática sob a égide deste sistema de produção, do modo de produção capitalista. Por quê? Porque o modo de produção capitalista ele necessita de lucros cada vez maiores e recorrentes. O capitalismo ele é lucro sobre lucro, que é uma coisa que muitas vezes a gente esquece. Se uma empresa ganha 10 bilhões no ano e no segundo ano ela ganha 9 bilhões, ela não ganhou 19 bilhões, ela perdeu 10% do seu lucro.
Este lucro, ele é tirado como mais-valia, ele é tirado de mais-valia do cima do lombo de alguém. Não existe a possibilidade de se ter, ao mesmo tempo, todo este lucro sendo acumulado num polo minúsculo da sociedade e os direitos sendo desenvolvidos para todos ao mesmo tempo no outro polo. Um dos dois vai sofrer. Dentro do capitalismo, a gente sabe muito bem qual é o elo mais fraco, quem que sofre. Então, assim, primeiro, e outra coisa, essa ideia de uma evolução histórica unívoca, essa é uma ideia brutalmente iluminista. E essa é uma ideia iluminista que perpassa o ensino da história, igual eu falei no começo da minha apresentação. As pessoas acham que um belo dia o cara que estava na Grécia foi dormir e acordou servo medieval, e o cara que era servo medieval acordou renascentista, e o cara que era renascentista acordou moderno. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim que as sociedades funcionam. Essa ideia, ela é uma ideia idealista. Ela cria um ideal para vender a ideia de que está tudo ok. Então, assim, o método materialista, ele se baseia exatamente na praxis, nas totalidades e no movimento e nas contradições da prática. A prática nos mostra que o mínimo de direito que foi alcançado pelo povo foi alcançado através de luta. Então, não existe alternativa, senão a luta para quem está na parte de baixo da pirâmide. O problema é que muitos de nós que estamos na parte da pirâmide, na parte de baixo da pirâmide, acreditamos que estamos na parte de cima da pirâmide. Isso é a ideologia do sistema. O sistema leva o sujeito a crer que, porque ele consegue comprar um carro na concessionária da Mitsubishi, que ele é da mesma classe social do dono da Mitsubishi. O sujeito pode ser um puta assalariado, ter um salário de 30 pau no mês. A diferença dele para o sujeito que ganha R$500 no mês é que, se ele for demitido, em vez dele morar na rua na outra semana, ele morará daqui a um ano. Só que isso é tampado, porque a ideologia do sistema serve para manter o seu status quo. Todo sistema tenta manter o seu status quo. Nunca houve na história da humanidade, em lugar nenhum, um sistema que simplesmente chegou e falou assim: porra, agora deu, a gente já fez o que a gente tinha que fazer, tá aqui. Você nunca vai ver isso. Então, assim, não existe um imperador no mundo que um belo dia vira e fala assim: gente, eu fui imperador demais, meus pais foram, meus avós foram, né? E agora eu vi que vocês fizeram uma petição no Avaz, então tá aqui o império, faz o que vocês têm que fazer, eu vou plantar cana. Isso não existe, né? Então, assim, as mudanças, elas acontecem por causa das forças sociais em colisão. O que é o que é o método dialético hegeliano? Eu vou até aproveitar e responder uma pergunta que está ali no meio, que uma vai ajudar a responder a outra. Tá? O que eu tenho? Eu tenho uma coisa aqui e eu tenho uma outra coisa aqui. Eles entram em contradição. Eles entram em contradição e vai gerar uma síntese. Essa síntese vai ter algo dessa coisa aqui e algo dessa coisa aqui. Ela vai ser uma terceira coisa diferente, que ao mesmo tempo vai ter as partes antigas que estavam ali. A dialética é isso. A dialética é: você tem uma coisa, uma outra coisa, elas entram em conflito, você tem o Aufhebung, para usar um termo alemão muito chique, você tem a sua suprassunção, e a partir deste conflito dos contrários, com a suprassunção, você vai ter uma terceira coisa que vai portar algo disso, e que vai ter uma outra contradição futura. Em Hegel, não teria contradição só na ideia inicial, que era Deus. Então, Hegel coloca, idealmente, tem um motor primordial. É a mesma coisa que Platão, com um nome diferente. Né? Você tem um motor primordial, o Torron, o ser, o primórdio, o Deus, o demiurgo, né? E dele surgem as coisas e as coisas voltam para ele. Marx fala: não. A ideia não preexiste antes da existência. A ideia vem da existência. Eu só consigo ter uma ideia porque eu tenho uma existência material. Essa é a inversão de Marx. Se Hegel é idealista, ou seja, ele coloca o primado da ideia com I maiúsculo, bem grande. Marx, ao contrário, não. Marx coloca o primado da matéria. Isso é o materialismo. Nós existimos, por isso nós pensamos. Nós não pensamos, por isso nós existimos. Não é que Deus me criou e então eu estou vivo. Eu estou vivo, então eu criei Deus. Para ser muito brutal e mais grosseiro no desenvolvimento da ideia. Mas aí, respondendo essas duas, então é isso que a gente tem.
Quando a gente aplica o método materialista dialético à história, ao movimento da sociedade, a gente consegue apreender os movimentos do real. O que a gente apreende? A gente apreende que, para todo direito de fato ter tido aplicação prática, quando ele não era de uma das classes sociais que era dona do aparato do Estado, teve tiro, porrada e bomba. É isso. Bom, a gente teve aqui bastante perguntas até. Se a gente puder, então, ir imprimindo um ritmo de fazer, se for possível, conseguir fazer 2 num bloco, dependendo como for, até 3, mas vamos tentar aqui. Na fila, então, o Marcos, ele tá para falar, e o Pedro Furtado, ele tem uma dúvida que eu já vou emendar numa outra que ele perguntou por último, porque vai dialogar no mesmo assunto. Ele perguntou: João, o socialismo utópico tem alguma relevância política atualmente, como força política? E já emendando nessa, o socialismo utópico, ele necessariamente é anticapitalista? Porque nos 3 exemplos que você comentou, parece que o Fourier e o Owen podem ser definidos dessa forma, mas o Saint-Simon não. E aí... Então, na verdade, assim, o Fourier nem era tanto, porque no começo ele era ele mesmo um próprio gestor, né, de uma grande indústria. Ele era primeiro um gestor e depois ele se tornou ele mesmo um burguês. Ele só foi um burguês muito gentil, né? Então, assim, o que mostra, inclusive, os limites, né, do que acontece. O socialismo utópico hoje tem alguma possibilidade política? Não tem. E não é que ele não tem hoje. Ele não tinha no passado, a não ser o que ele conseguiu. Sabe? Então, assim, é óbvio que da mesma forma que houve Fourier, né, vamos falar que o Akon resolva construir em Gana um bairro muito foda, que ele vai manter 20 mil pessoas vivendo a vida maravilhosa o resto da vida, do jeito que é a sociedade Wakanda de Akon. Qual que é o limite daquilo? As 20 mil pessoas que o dinheiro dele vai conseguir manter. Então, assim, o socialismo utópico, ele é utópico exatamente porque ele não faz uma mudança da sociedade, das bases materiais da sociedade. Ele arranca um rincão da sociedade e coloca uma muralha em volta. Então, assim, que tipo de mudança social eu posso fazer num lugar que é estanque de convívio social? Da porta da casa para dentro. Então, assim, para de fato se fazer uma mudança que seja social para todos, uma mudança sistêmica, uma ruptura revolucionária, o socialismo utópico não tem essa visão. Tanto que muitos deles não, todos eles criticavam o capitalismo, mas criticavam dentro do capitalismo. Eles não falavam, vamos terminar com isso aqui, fazer uma grande revolução e mudar essa porra toda. Quem foi mais longe depois foi o Owen mais velho, foi perseguido brutalmente por isso. Mas ainda não foi longe o bastante, que ele tentou depois criar uma comuna dele separada num canto lá longe para ver se ninguém enchia o saco. Então, assim, esses são os limites do socialismo utópico. O limite começa no conceito, né? Não chama utópico à toa, né? Ele é uma utopia. E como uma utopia, ele pretende criar algo diferente sem destruir o novo e estanque, alheio e separado do que existe. É isso. Bom, beleza. Então agora eu vou passar para o Marcos fazer a pergunta e depois o Jonathan Niger. O Marcos, consegue abrir seu microfone então? Opa, salve! Quero agradecer aí a todos aí que estão nesse corre e também ao professor João, excelente demais a sua aula, muito foda mesmo. Eu queria fazer a pergunta para o João no seguinte, como que ele enxerga, qual que é a importância que se tem do materialismo histórico dialético para analisarmos a história a partir de uma praxis mesmo, preta, indígena, brasileira, latino-americana, diante, inclusive, dessa atual conjuntura. E como que ele vem enxergando também a contribuição do materialismo histórico dialético para aprendermos mesmo essa relação entre classe, raça e gênero, que embora os fenômenos acho que são um tanto distintos, mas estão completamente interseccionados, tá ligado? Tipo, queria meio que ele falasse um pouco da importância que se tem nisso e como ele enxerga.
Primeiro, Marcos, obrigado pela pergunta. Por partes, né? Quando eu estou falando aqui nessa aula, eu estou apresentando os fundamentos teóricos do materialismo histórico e dialético, a gente tem que pensar que depois de Marx e Engels, a gente tem uma longa tradição marxista que veio depois. Nesta longa tradição marxista que veio depois, Marx e Engels não são deuses, o que eles escreveram não é uma bíblia, você não precisa esperar que todas as respostas vai estar num canto escondido, apócrifo, do Capital ou de qualquer ou dos Grundrisse, que não estará. Eles eram homens frutos do seu tempo, viveram a sua historicidade e morreram há muito tempo atrás. Só que eles deixaram um método. Essa que é a beleza da coisa. É um método. Este método de análise ele tem que ser aplicado de acordo com as características da sociedade estudada no tempo que ela está sendo estudada. Vou dar um exemplo bobo, mas que é um exemplo importante. Marx escreveu sobre a Polônia 15 anos antes de Rosa Luxemburgo escrever sobre a Polônia. Os dois escrevem coisas diametralmente opostas sobre a Polônia. Um fala que o movimento polonês que ali existia, então, não deveria ser apoiado, o movimento nacionalista, porque ele era reacionário, e o outro fala que o movimento nacionalista que estava sendo ali deveria ser apoiado. Quem está certo? Os dois. Por quê? Porque na época do Marx, com a situação política do Marx, naquelas condições, aquela era uma análise muito correta. Na época da Rosa Luxemburgo, em outra situação política, em outras condições gerais, aquela era uma análise muito correta. Isso mostra a beleza do método. O método ele tem que ser aplicado a um local em um tempo. Posteriormente, na construção da tradição marxista, a gente teve aportes maravilhosos de marxistas históricos, como, por exemplo, você perguntou, para nós na América Latina, Mariátegui. Mariátegui é um homem que traz aportes maravilhosos para a construção do socialismo com as nossas características indo-americanas. Cara, super importante. Você fala da questão de raça, da questão de classe, da questão de gênero. Pensa no que foi a tradição do marxismo anticolonial e das lutas anticoloniais no século XX inteiro. Se você for pensar só o que os Pantera Negra escreveram, Stokely Carmichael e os Panteras Negras escreveram nos Estados Unidos na década de 60 e 70, ali você já tem uma contribuição para a raça que é uma questão, que é uma coisa de louco. Se você for pensar o que o movimento dos New Ricans, os porto-riquinhos que viviam em Nova York, escreveram sobre como um latino diaspórico vive em tal lugar, é importante para nós hoje, é importante para as comunidades brasileiras que vivem no exterior hoje. Nós também temos a nossa tradição muito grande. O que a história do Brasil foi vista sobre os olhos de homens como Alberto Paz Guimarães, Nelson Werneck Sodré, entre tantos outros, que usaram o método marxista para entender as totalidades do tempo deles, as totalidades históricas dos tempos que eles estudaram, isso é muito importante. Então, assim, a gente tem que entender que a partir do momento, o que Marx e Engels nos legam, qual que é o grande legado? O grande legado é o método. Muito mais do que uma análise sobre X, sobre Y, muito mais que, beleza, vou ler situação de classes na França. Lindo, para eu estudar a história da França na década de 70 do século XIX, maravilhoso. Mas o que subjaz, que mantém até hoje, que é importante até hoje, que pode ser usado até hoje? O método. Então, o método ele tem que ser aplicado criativamente em relação ao tempo para entender os movimentos e as totalidades desse tempo. Cada país tem como missão, eu acho isso, eu falo isso abertamente, qual que é a grande missão dos marxistas brasileiros? Deitar em cima da história brasileira, a nossa história dos trabalhadores, dos povos originários, dos nossos negros transplantados à força para o Brasil, entender como que a gente nunca rompeu com a nossa colonialidade, entender como que nossa independência é falsa, entender como nós somos um país racista para um caralho, entender como a gente sequer considera povo originário gente, debruçar sobre a nossa história para que a gente possa mudá-la. Como que a gente vai mudar essa história? Aí é a questão de uma teoria ligada a uma prática. O marxismo, aí nós vamos lá no Tese sobre Feuerbach, que está no Ideologia Alemã de 1848, tese 11. Os filósofos muito disseram até hoje sobre o mundo. É preciso mudá-lo. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que a gente tem que saber o que os filósofos disseram sobre o mundo e que a gente tem que tentar mudar o mundo.
Então, assim, se eu tento só entender o que os filósofos disseram sobre o mundo, vai ser lindo, você é intelectual, acadêmico, escrever vários textos de qualizar o pessoal vai bater palma, não vai servir pra porra nenhuma. Que conhecimento que é esse, que não modifica o mundo, que não serve pra porra nenhuma? Se eu for só no praticismo e for tentar mudar, eu vou esmurrar a faca até falar chega. Então, assim, a ideia é exatamente aliar a boa teoria à boa prática. Como Lenin dizia, sem prática, sem teoria revolucionária, não há prática revolucionária. A ideia é aliar os dois. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Bom, agora é a vez do Jonathan Níger, depois Tupinambá. Jonathan, vai lá. Alô? Boa noite a todas e todos. Obrigado aos camaradas do Espectro aí por disponibilizar essas aulas. Obrigado, camarada João, por ter nos brindado aí com sua didática e seu conteúdo. Queria dizer também que isso é muito importante para a minha formação. Você foi um dos responsáveis por me tirar de uma social-democracia e abraçar a revolução. Então, lhe agradeço. Minha dúvida é um pouco mais básica, assim. Eu estou tendo contato, por conta do grupo de pesquisa que eu participo, com as obras do Louis Althusser. Uhum. E aí o Althusser, ele tem uma fase da vida dele, né, que ele tenta colocar o marxismo como ciência, né? Minha dúvida não é nem sobre o Althusser, assim, é sobre a questão do científico, da ciência, o que isso significa para a gente das humanidades, assim. É isso que tá. Por isso que eu até... Obrigado, Jonathan. Sua pergunta é excelente. Fico feliz que eu tenha participado da sua radicalização. Então, vamos por parte, né? Aqui eu vou brigar com os althusserianos, que os althusserianos vão bater o pé e vão falar: isto é ciência, ciência dura, ciência hard, ciência porra. Qual que é a questão? Primeiro, a gente tem que entender o que era o conceito de ciência quando o Marx fala que o marxismo é uma ciência, que o Engels, na verdade, fala que desde que o marxismo se erigiu como ciência, ele não aceita mais esse tipo de bobagem, que é uma polêmica que ele fala, é a primeira vez que vai se falar marxismo como ciência. A ideia da ciência, principalmente dentro do século XIX, dentro do iluminismo, era algo que tivesse um método, que esse método pudesse ser provado e que os resultados provados pudessem ser auferidos. Vamos colocar assim de uma forma bem rasteirinha ali, são as 3 coisas que ele tem que ter. Ele tem que ter um método, ele tem que passar por provas, essas provas têm que ser auferíveis. E ele tem que ter um mínimo de previsibilidade. É óbvio que é muito diferente o que é uma ciência humana e o que é uma ciência da natureza, uma ciência exata, né? Eu jamais vou poder virar para você e falar que, tipo, se 82.345 pessoas se mobilizarem ao mesmo tempo, o resultado será X, mas se 82.346 pessoas se mobilizarem ao mesmo tempo, o resultado será Y. Mas o que eu posso falar é, se muitas pessoas se mobilizarem, a tendência e a probabilidade é de se ter um impacto social que aconteça isso. Então, aí, quando o Althusser fala isso, a gente tem que pensar que o Althusser fala isso, principalmente na década de 60 e 70, e lá na década de 80 e 90 ele vai falar da aleatoriedade, vai falar do encontro, do materialismo do encontro, das questões aleatórias e tal, exatamente para mostrar que não é essa ideia teleológica, não é essa ideia iluminista dura que você está buscando defender enquanto ciência. Continua se defendendo o estatuto de científico, no sentido de que existe um método, esse método pode sim ser aplicado independente ali da situação, e a aplicação do método de forma correta levará a resultados que são aferíveis e muitas vezes bem previsíveis. Só que nas ciências humanas você tem aleatoriedade, você tem o encontro, você tem a merda que pode acontecer, um belo dia de manhã um louco pode falar assim, não, vou matar fulano. E aí muda-se toda uma situação. Então, assim, é neste sentido que a gente usa muitas vezes hoje em dia o ciência com algumas reticências. Por quê? Porque às vezes quando eu falo só ciência, a pessoa não pensa em ciências humanas. Quando eu falo ciência, 99% das pessoas vão pensar em matemática, vão pensar 2 mais 2 é 4, isso é ciência.
Se eu esquentar uma molécula de X até o grau Y, ela vai virar gasosa. Isso é ciência. Eu posso fazer isso 12 milhões de vezes, que vai acontecer 12 milhões de vezes. Se eu tiver 12 milhões de revoluções sociais, cada uma vai ser de um jeito, cada uma vai ter alguma coisa. Só que existe um método por trás que fala. Então, é neste sentido que o Althusser defende. E por que o Althusser defende? O Althusser defende por causa do tempo que o Althusser está inserido. A gente tem que pensar que o Althusser não está defendendo isso simplesmente porque o Althusser em momento nenhum acha que o marxismo é a mesma coisa que a matemática. Ele não está falando isso em momento nenhum. O que o Althusser está falando é contra uma virada que tem dentro da academia, principalmente francesa e europeia, que vai ser a virada do estruturalismo e depois as viradas linguísticas e tal, que vão relativizar tudo e que vão falar que, em última instância, história e poesia é a mesma coisa. Então, assim, é contra este ataque que Althusser está voltando com o Estatuto do Científico. E, em muitos termos, né, a gente for pensar, tem várias coisas do Marx que são, de fato, ciência dura. Né? Quando eu pego o Capital, eu pego as leis que são ali extraídas, essas eu posso aplicar em qualquer lugar que vai dar certo. Ali eu tenho lei matemática, ali eu tenho ciência dura, ciência hard. Né? Mas quando eu falo que o marxismo é uma ciência, aí eu estou pegando esse escopo maior e eu tenho essa batalha intelectual que está envolvida também, que é a batalha que o próprio Althusser estava envolvido. Né? Detalhe que batalha essa que ele estava envolvida na academia e no PCF. Né? Porque o PCF, e a Juliana vai aparecer aqui na próxima aula para eu não mentir sozinho, é a época que filósofos como Garrodi estavam no auge ali no PCF. Então você tinha uma relativização gigantesca do marxismo também. Então, é isso. Bom, agora então o Tupinambá ele é o último a fazer essa pergunta por meio do áudio. Depois eu vou ler algumas questões, mas pode ir lá, Tupinambá. Tá com o áudio certinho aí? Tô sim, Lima. Então, João, muito obrigado, feliz de estar participando com você, muito feliz mesmo. Agradeço muito a oportunidade de estar ouvindo você, etc. Então, eu tinha 3 perguntas para te fazer, porém, eu não vou conseguir argumentar aqui, porque você já respondeu a maioria delas. Qualquer coisa me manda na DM do Instagram depois, fica à vontade. Tá bom. Eu gostaria de saber como que a gente pode aplicar isso hoje em dia. Por quê? Assim, sobre a ditadura do proletariado, como eu fiz a primeira aula, como desmistificar tudo. Porque nós vimos agora a estrutura da economia aqui no Brasil, na minha opinião, ela não modificou alguns bairros. Você vai até alguns bairros, assim, entra nos grandes mercados desses bairros, e eles continuam mais ou menos com o panorama, até com a diversidade de mercadoria que nos bairros inferiores da periferia não tem, entendeu? E a gente vê também, de acordo com o coletivo, que nós estamos perdidos, nós já não temos propriedade do trabalho na esfera pública, né? Essa coisa que está acontecendo tudo aí, de privatização, de tudo, está afastando os trabalhadores. A gente já se sente feliz por estar empregado ganhando R$900 por mês. Entendeu? Então, ter isso para o movimento dos trabalhadores novamente, através dos sindicatos, que infelizmente tem a questão do aparelhamento muito próximo às gestões, como que a gente vai trazer toda essa teoria, sei que vocês fazem esse trabalho também lá no Revolution, para dentro dessas esferas de contato, até para tentar mudar esse panorama da luta identitária, entendeu? Que deveria estar participando do movimento dos trabalhadores, e se apartou por causa dessa propaganda de Magazine Luiza, que está explorando o trabalhador, essa imagem. Como que a gente poderia resumir toda essa teoria, a partir do que você disse, né, de Lênin, para aplicar nos dias de hoje, nas nossas lutas, nossa conversa com colegas de trabalho? Obrigado. Então, vamos lá. Várias coisas que você abordou, obrigado, Tupinambá, e que eu vou tentar também abordar de uma forma múltipla para conseguir responder. Primeiro, nesse ponto eu sou muito leninista, né? Então, assim, é pessimismo da vontade e otimismo da razão. Né? A gente tem que manter o otimismo da razão e da construção
enquanto a construção não aparece. Até porque, às vezes, os saltos qualitativos e os saltos quantitativos, eles demoram muito tempo a aparecer, e quando eles acontecem de uma vezada só. Eu gosto de dar um seguinte exemplo. 1912, os grandes líderes, 90% dos líderes do POSDR, do Partido Operário Social Democrata Russo, estavam em exílio. Você tinha a Duma, que é o Congresso russo mais conservador de todos os tempos. Você tinha perdido a Revolução de 1905 e o panorama não podia ser pior. 5 anos depois, essas mesmas pessoas que estavam no exílio estavam sentadas reconstruindo a União Soviética como a primeira experiência socialista do mundo. Então, às vezes, existe também o fortuito nisso, né? Existe o fortuito no infortúnio. Né? Foi o infortúnio da Rússia ir para uma guerra que ela não tinha nenhuma condição de lutar que permitiu que a campanha de paz, terra e pão tenha chegado aos pontos que ela chegou. E chegou nos pontos que ela chegou porque, infelizmente, nos momentos de crise cíclica do capitalismo, e o capitalismo ele é portador de crise e de doença, cada vez mais os trabalhadores não têm a perder, a não ser os seus próprios grilhões. Quando você fala do ponto, e é exatamente esse o ponto, nós estamos num ponto horrível em que estamos felizes de ganhar uma miséria e uma unha de fome para não morrer de fome. Deste ponto, a radicalização é próximo. Por incrível que pareça, é próximo. Então, o que é necessário? É necessário um trabalho. Socialismo é construção. Comunismo é construção. Eu não sou militante comunista porque eu li vários livros, eu não sou militante comunista porque eu faço um podcast, eu sou militante comunista porque eu construo aquilo que eu acredito como mudança social, cada um e todos os dias da minha vida, em cada pequena oportunidade que eu tenho. Às vezes vai ser uma conversa, às vezes vai ser a própria organização. É muito importante se organizar. Sabe? Você falou assim, os sindicatos às vezes estão aparelhados e tal, e muitas vezes os sindicatos estão aparelhados, mas ninguém disputa esse sindicato. Às vezes o trabalhador está num momento onde ele tem um sindicato da sua classe e fala, esse sindicato é pelego pra caralho, é uma merda. Vai ter eleição para sindicato. Mas não vou mexer não, porque já é o mesmo grupo que ganha 30 anos. Só que se junta um e fala assim, eu vou fazer uma chapa, às vezes junta 3 e fala, não, eu vou junto com você, e depois houve 15, e aí não vai ganhar agora. Mas daí da próxima tem 50, e na próxima tem 800, e na próxima ganha. Então, assim, as coisas são construção e as coisas vão num crescendo. Né? É igual o louco empurrando uma parede. Se um louco levantar da casa dele e empurrar uma parede sozinho, ele é o louco empurrando a parede. Se 10 mil pessoas empurrar a parede junto com ele, a parede cai. Então é o pessimismo da vontade com o otimismo. É o pessimismo da razão com o otimismo da vontade. A gente vai construindo. A gente vai construindo todos os dias de forma organizada, cada qual no seu espaço, cada qual da maneira que consegue, na esperança de que essa construção somará esforços até o momento que a gente tenha um salto quantitativo, um salto qualitativo que permita uma mudança maior. Então, assim, o que eu te falo, por incrível que pareça, é não esmoreça, continue construindo e se organize. Agora a gente tem, então, as 6 perguntas que estavam no chat. Eu vou ler aqui, eu vou compilar um pouco elas para não estender tanto. Eu acho que eu vou começar, então, numa questão que fala... a Ana Carolina, pessoa Holanda, que perguntou se você pode indicar uma bibliografia para quem ainda não tem familiaridade com o tema, e emendar também a pergunta que a Manu fez, que é, João, os conceitos chaves para o estudo do materialismo histórico dialético, como os presentes no manuais da Martha Harnecker e do Zé Paulo, são um bom começo para o estudo e para o uso do método em nossas análises de conjuntura para nós, jovens e pesquisadores? Respondendo a segunda, primeira, são 2 bons exemplos, tá? Quem tiver interesse em leituras introdutórias, né, sobre não só, né, o método materialista dialético, mas outras leituras introdutórias do marxismo, eu fiz um vídeo no meu canal há um tempo atrás, que eu juro que eu estou tentando
procurar ele aqui, porque eu sou péssimo de achar as coisas aqui, mas eu vou deixar esse vídeo, porque nesse vídeo eu coloquei algumas dicas que eu acho que são bons livros que a gente pode usar para entender um pouco melhor, né? Tanto a nossa realidade hoje, como a história do nosso movimento. Eu achei o vídeo aqui, eu vou tomar a liberdade de colocar nos comentários aqui, tá? Quem quiser ver lá, eu explico um pouco melhor de por que eu tô falando de cada um, tá? Mas assim, vou ser muito prático. Primeira coisa que eu acho que é uma leitura introdutória obrigatória e que é muito bom porque ele foi escrito como leitura introdutória é o próprio manifesto. O manifesto foi escrito para ser lido por trabalhadores que não tinham contato com o movimento. Ele é uma leitura introdutória e é feito para ser introdutória, é muito bom como leitura introdutória. Um segundo que eu recomendo é o livro do Friedrich Engels, do socialismo utópico ao socialismo científico, que ele vai trabalhar muito do que eu trabalhei nessa aula aqui hoje. Tá? Então, é um livro fácil, é um livro barato. Tá? Esse livro, inclusive, ele é pedaços de um livro maior. Se alguém já tiver o Anti-Dühring do Engels, esse livro ele é formado, compilado, a partir de pedaços do Anti-Dühring. Tá? Um terceiro livro que eu acho que é bem importante e bem legal para a gente ler é O Que Fazer, o Stodeliat, né, do Lenin, que é um livro ali do começo do século XX, de 1903. 1903 não foi lançado em 1904, que é um livro que faz um balanço geral do que era a sociedade e as coisas que deveriam ser feitas para que aquela sociedade mudasse. O parabéns para o Lenin, que não apenas falou o que fazer, como foi lá e fez. Né? Então, esse é um bom livro para a gente ver como que o método foi aplicado. Se a gente pensa até academicamente, fala assim, porra, como que eu aplicaria isso na minha pesquisa? Como que eu aplicaria isso no meu objeto? Como que eu posso aplicar isso na minha realidade? Tá aí um livro que te ajuda horrores a fazer isso. Outro do Lenin, Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. Não tem como fugir. E assim, é um opúsculo, é um livro curto, muito direto. E esse livro é maravilhoso porque ele mostra uma coisa espetacular do método, que é o método usa aquilo que ele tem que usar, não existe purismo. O Lenin escreve este livro com base nas análises e nos relatórios capitalistas. O Lenin escreve o livro do imperialismo com base em economistas capitalistas e análise de dados que são fornecidos por bancos, por países. Então, assim, a gente tem que entender isso. Muitas vezes o cara acha que para ser marxista você só tem que ler marxismo. Não, você vai ser um mau marxista. Para você ser um bom marxista, você tem que ler tudo. Você tem que saber o que pensam quem você está combatendo. Senão, como você combate o que você não conhece. Né? Isso é uma coisa que as pessoas têm que parar e pensar. Sabe? Não basta virar e falar assim, fulano de tal, é retardado, não gosto, é ruim, tal. Não, você tem que saber. Você tem que saber o que ele diz. Por quê? Porque para você mostrar para alguém que uma linha de pensamento pode estar errada, você tem que conhecer essa linha de pensamento para falar assim, olha, eu não concordo com isso por causa disso. Né? Então, assim, recomendo. Melhor livro do Mal para quem nunca leu Mal. 5 teses filosóficas, principalmente o da contradição. Se você não entendeu Hegel, se você tem dúvidas sobre a dialética, leia o Mao Zedong. Não tem como ser mais direto do que o da contradição. Da contradição é para você entender como que dialética funciona. Não podia ser melhor, não podia ser mais direto. Para você entender como funciona um pouco da sociedade em que você está inserido, eu gosto muito do Losurdo, do Domênico Losurdo, contra a história do liberalismo, porque ele faz um balanço histórico muito bom do que é o liberalismo e do que o liberalismo esconde. Então é muito importante para a gente compreender o desenvolvimento da nossa sociedade. Então eu vou ficar com esses aí, acho que é uma boa indicação bibliográfica. Tudo bem, então, dando sequência agora a um próximo bloco de perguntas, eu vou compilar aqui duas. A do Alexandre Tadra, que perguntou: qual é o sentido da palavra metafísico no que foi exposto? Seria o mundo das ideias? E emendando também o que o Leonardo Avelhanedo perguntou,
Como eu sei que a ideia aprendida a partir da materialidade das relações sociais é adequada, e não uma compensação metafísica, irreal ou idealista? Ok, vamos lá por parte. Metafísica. O termo grego metafísica vem de metá, tá, física. Depois da física. Física, se entenda o mundo material. As coisas que você consegue encostar, né, os materiais dos quais são feito o mundo. Metafísica, então, seria tudo que estaria no plano da ideia, no plano da existência não física. E aí, quando eu uso o termo metafísica nesse sentido, eu estou falando de existência não física de seres que fossem capazes de pensar. Eu estou falando de Deus, em última instância. Tá? Mas eu estou falando do plano não físico, do plano das ideias. Quando eu falo que existe uma existência metafísica, eu estou dando uma equivalência de estatuto de realidade entre algo que é físico e algo que é metafísico. Se eu falo que eu creio na existência metafísica, um fantasma e um lápis existem da igual mesma maneira. É isso que eu estou dizendo em última instância. Eu estou dando existência igual a material a coisas não materiais. Como que eu vou saber se uma ideia aprendida a partir do mundo físico é uma compensação qualquer entre aquilo que está sendo mediado e aquilo que é imediato, né? Que não tem mediação? É difícil de eu te falar assim, olha, você vai saber por causa de X, Y, Z, mas o que eu posso te falar é a apreensão que você vai ter das totalidades do real, elas normalmente vão te levar a uma expectativa de um resultado a partir daquele movimento. Dando um exemplo mais claro. Se eu vejo um molotov voando na minha direção, pegando fogo, eu tenho por tendência a sair de perto, porque aquilo bate e explode. Se você está vendo um movimento social qualquer, você está tentando aprender uma relação social qualquer, uma relação causal qualquer, de qualquer coisa material, você vai ter um pressuposto da continuidade daquela relação. Se aquilo não se aplicar de fato, é porque houve algum problema, ou naquilo, houve uma mudança, uma interseção de uma terceira coisa, ou na sua percepção daquela coisa. Então, infelizmente, aí a coisa depende mais do resultado do que, assim, se eu entendi o que é que você está dizendo. Se eu não tiver entendido o que você está dizendo, me manda uma DM, que aí a gente conversa com calma e eu tento te responder direito. Mas pelo que eu entendi, eu acho que é isso. Bom, João, a gente acabou passando um pouquinho o tempo que tínhamos eu combinado, também né? tenho que... Bom, então, vamos já dar encaminhamento para encerrar, né? Primeiro, eu queria agradecer de novo você, a sua presença aqui é fenomenal. Muito obrigado mesmo. Fazer de novo um pedido pro pessoal, seguir as nossas redes do Espectro, que a gente está encaminhando aí para esse segundo semestre uma leitura, né, um grupo de debate sobre algumas obras. E então eu passo a palavra para você, João. Se você quiser se despedir, fica à vontade. Eu agradeço mais uma vez a todos que tiveram presente, que me ouviram aqui. Se as pessoas tiverem qualquer outras eventuais dúvidas, eu uso Assim Disse o João em todas as minhas redes sociais. Então tem Twitter, tem Instagram, tem Twitch, tem YouTube, tem milhões de coisas. Tá? Aí qualquer dúvida que vocês quiserem tirar, vocês podem ficar à vontade de me mandar. Eu às vezes demoro para responder, porque é muita coisa, mas eu eventualmente as responderei. E mais uma vez agradeço o Spec pelo convite. E é isso, gente. Até a próxima. Muito obrigado, então, João, pessoal, esteve presente aí. Um abração, até mais, gente. Até mais. Parabéns! Você acaba de ver 1h e tanto de vídeo e ficou muito mais sabido. Está sabendo tudo. Mas ficou alguma dúvida?
Como é que a gente faz com as dúvidas? A gente coloca nos comentários deste vídeo. Então fique literalmente à vontade. Por favor, o faça. Coloque as dúvidas no comentário. Se você não quiser colocar dúvidas no comentário, coloque qualquer coisa nos comentários. Quanto mais comentários, mais a gente vence o algoritmo. Então pode comentar sobre absolutamente qualquer coisa que você tiver afim na sua vida. Nós vamos ficar muito gratos. Quer ajudar o canal, quer participar dos nossos sorteios exclusivos, quer participar da live secreta que nós temos com as pessoas, entre no Padrim, entre no Apoia-se, os links vão aparecer aí. E lembrando que esse canal é possível por causa da ajuda de pessoas lindas e maravilhosas que também deixam aqui para vocês os seus cupomzinhos. Então, paraíso dos cupons, 2 cupons para você, que são os nossos cupons clássicos. Tem lá na Revolustore, o Rafa vai colocar uns posters girando aí, né? Você tem um cupom de 20%, Síndice João 20, tá lá, só colocar o cupom. E temos também lá nas Ciências Revolucionárias um beijo pro menino Klaus das Ciências Revolucionárias. Vai aparecer aqui o link das Ciências Revolucionárias e o cupom Assim Disse João, tudo separadinho, que te dá desconto no catálogo inteiro. Então foi isso. Semana que vem a gente tem mais coisa. Beijo no seu coração. Vá em paz. Te amo. Comunismo vencerá. Tchau. Karl Marx, o gênio, escreveu o Capital. Lenin na Rússia e na China tem o mal. E o Che Guevara em Cuba toca internacional.